À medida que meu aniversário se aproximava, minha esposa e eu nos sentamos para discutir os detalhes da festa. Era uma tradição para nós planejarmos juntos, garantindo que tudo estivesse perfeito. Neste ano, no entanto, ela insistiu em assumir o controle total dos preparativos. Ela queria cuidar de tudo sozinha, dizendo que isso tornaria o dia ainda mais especial para mim. Eu podia ver o quanto isso significava para ela, então concordei, deixando-a tomar a liderança. Conversamos brevemente sobre a lista de convidados, e ela me perguntou quem eu gostaria de convidar. Dei a ela alguns nomes, principalmente amigos próximos e familiares, e ela os anotou. Ela parecia ter uma visão clara do que queria que a festa fosse, mas não compartilhou muitos detalhes comigo. Isso era incomum, pois normalmente planejávamos tudo juntos, mas ela me assegurou que manter algumas coisas em segredo fazia parte da surpresa. Eu não podia argumentar contra isso, afinal, era meu aniversário. Conforme os dias passavam, notei o quanto ela estava focada nos preparativos. Ela ficava muito ao telefone, fazendo arranjos, e eu podia perceber que ela estava se esforçando bastante. Toda vez que eu oferecia ajuda, ela sorria e dizia: "Eu cuido disso, não se preocupe." Apreciei sua dedicação e estava curioso sobre o que ela tinha em mente, mas respeitei seu desejo de me manter no escuro. Uma noite, revisamos brevemente alguns aspectos práticos, como o buffet e o horário, mas ela ainda foi cuidadosa para não revelar muito. Eu podia ver que ela estava animada com a festa, o que só me deixava mais ansioso pelo dia chegar. Seu entusiasmo era contagiante, e eu me peguei ansioso por qualquer plano que ela tivesse. Quando a semana do meu aniversário chegou, eu estava cheio de expectativa. Confiava nela completamente e sabia que, o que quer que ela estivesse planejando, seria algo que eu lembraria por muito tempo. A maneira como ela mantinha tudo em segredo fazia parecer que este aniversário seria diferente, especial de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Mal podia esperar para ver como tudo se desenrolaria. Refletindo sobre aniversários passados, uma celebração em particular se destacava em minha mente. Há alguns anos, minha esposa organizou uma festa surpresa incrível em um iate. Eu não tinha ideia do que ela estava planejando, e quando ela me levou até a marina, fiquei completamente surpreso. A visão do iate reluzente, decorado com luzes e enfeites, me deixou sem palavras. Ela havia pensado em tudo: música, comida, bebidas, tudo perfeitamente arranjado. Foi uma daquelas noites que pareciam quase surreais, onde cada detalhe parecia tirado de um sonho. Naquela noite, enquanto o iate deslizava pela água, lembro-me da brisa quente e da forma como as luzes da cidade refletiam nas ondas. Meus amigos mais próximos e familiares estavam lá, todos sorrindo e rindo, criando uma atmosfera de pura alegria. Minha esposa até contratou uma banda ao vivo para tocar algumas das minhas músicas favoritas, o que adicionou um toque especial à noite. Foi um daqueles momentos em que você percebe o quão sortudo é por ter alguém que te conhece tão bem e se importa tanto em te fazer feliz. A comida foi outro destaque. Ela contratou um buffet de alto nível, e o cardápio era nada menos que gourmet. Comemos frutos do mar frescos, hors d'oeuvres esquisitos e sobremesas que pareciam bonitas demais para comer. Minha esposa até se esforçou para garantir toques personalizados, como ter meu vinho favorito à disposição e providenciar um bolo de aniversário personalizado em forma de veleiro. Cada mordida, cada gole, parecia uma celebração da nossa vida juntos. O que realmente tornou aquela noite inesquecível, porém, foi a intimidade de tudo. Apesar de estarmos em um iate luxuoso, cercados de amigos, parecia um momento privado entre nós dois. Em certo ponto, enquanto o barco navegava sob um céu estrelado, ela me puxou de lado e me entregou um pequeno presente embrulhado. Dentro, havia um relógio que eu vinha namorando há meses, mas nunca mencionei a ninguém. Foi um gesto que me lembrou quão profundamente ela me entendia, o quanto ela prestava atenção nas pequenas coisas que me faziam feliz. Quando a noite chegou ao fim, o iate voltou lentamente para a marina. Lembro-me de estar no convés, segurando-a perto de mim, observando o horizonte da cidade surgir à vista. A festa estava terminando, mas eu não queria que acabasse. Foi uma daquelas noites que você deseja que durem para sempre, onde tudo parece perfeito. Ao nos despedirmos e descermos do iate, senti uma gratidão avassaladora por minha esposa e pela vida que construímos juntos. Pensando naquela noite agora, sentia-me confiante de que o aniversário deste ano seria igualmente notável. Ela sempre se esforçava ao máximo para tornar o meu dia especial, e eu não tinha dúvidas de que o que ela planejou desta vez seria igualmente memorável. Podia sentir a excitação crescendo à medida que a data se aproximava, sabendo que ela tinha algo incrível guardado para mim. Na manhã do meu aniversário, tudo parecia estar indo perfeitamente. Acordei com o cheiro de café fresco e a visão da minha esposa me sorrindo calorosamente. Ela preparou um café da manhã simples, mas atencioso, completo com todas as minhas coisas favoritas: bacon crocante, ovos mexidos perfeitos e suco de laranja recém-espremido. Foi um momento tranquilo só para nós dois antes que os eventos do dia se desenrolassem. Conversamos casualmente sobre o dia à frente,
e ela me tranquilizou dizendo que tudo estava em ordem para a celebração. Sua calma me deixou à vontade, e senti uma onda de antecipação pelo que estava por vir. Após o café da manhã, começamos a nos preparar para a festa. Minha esposa me ajudou a escolher a roupa, sugerindo algo mais casual do que eu esperava. Pensei que a festa seria em casa, então fiquei surpreso quando ela me entregou um par de sapatos confortáveis em vez dos sapatos sociais que eu planejava usar. Quando a questionei sobre isso, ela apenas sorriu e disse: "Confie em mim, você vai precisar disso onde vamos." Seu tom era brincalhão, mas estava claro que ela tinha algo planejado. Não insisti por detalhes, aproveitando o mistério que ela estava criando. Enquanto eu me arrumava, ela mencionou casualmente que houve uma mudança de planos. "Não vamos mais fazer a festa em casa", disse ela, quase como se fosse algo sem importância. "Decidi movê-la para o ar livre, em um lugar mais cênico. Acho que você vai adorar." Suas palavras me pegaram desprevenido, mas confiei em seu julgamento. Se ela achava que uma mudança de local tornaria o dia mais especial, eu estava totalmente a favor. Ela sempre teve um talento para tomar decisões espontâneas que acabavam sendo exatamente o que precisávamos. Ela explicou que o novo local era um lugar lindo no campo, não muito longe da cidade. A ideia de celebrar na natureza soava refrescante, uma mudança agradável das nossas reuniões habituais em ambientes fechados. Ela o descreveu como um lugar com amplos espaços abertos, perfeito para uma tarde descontraída e agradável com amigos e familiares. A forma como ela falava sobre isso me deixou ainda mais curioso. Podia perceber que ela estava animada, e seu entusiasmo era contagiante. Enquanto terminávamos os preparativos, minha esposa mencionou de repente que precisava sair mais cedo do que havíamos planejado. "Preciso ir agora para organizar tudo no novo local", disse ela. "Vai levar um tempo para deixar tudo perfeito." Seu tom era calmo e seguro, e confiei em seu julgamento. Ela me pediu para seguir mais tarde com os convidados e disse que chegaria com os toques finais e, claro, uma surpresa especial para mim. Fiquei um pouco surpreso com essa mudança repentina, parecia um pouco apressado, mas não pensei muito nisso. Ela sempre conseguia realizar eventos incríveis com facilidade, então estava confiante de que ela sabia o que estava fazendo. Ela mencionou que precisava cuidar de alguns arranjos finais e que tudo estaria pronto quando chegássemos lá. Estava claro que ela queria garantir que tudo estivesse perfeito, e eu apreciava sua dedicação. Antes de sair, ela me deu um sorriso reconfortante. "Apenas venha com os convidados quando estiver pronto", disse ela. "Prometo que vai ser incrível." Ela parecia animada, e seu entusiasmo era contagiante. Podia perceber que ela estava ansiosa para revelar o que havia planejado. Enquanto ela pegava suas coisas e saía, senti uma mistura de curiosidade e antecipação. Ela foi embora com algumas sacolas e um grande sorriso, me lembrando novamente que traria um presente especial para mim mais tarde. Observei-a a partir, imaginando que tipo de surpresa ela tinha guardado. Comecei a me preparar para encontrar os convidados e organizar tudo. Sua saída repentina me deixou com uma sensação de excitação e um pouco de confusão. O plano agora era chegar ao novo local com todos e aproveitar a celebração assim que chegássemos. Confiava nela completamente e estava ansioso para ver o que ela tinha preparado. A ideia do presente surpresa que ela mencionou só aumentava a minha antecipação pelo dia. Enquanto me preparava para sair com os convidados, sentia uma excitação crescente. Estava pronto para as festividades do dia e ansioso para ver no que minha esposa havia trabalhado tanto. Enquanto minha esposa saía para preparar o novo local, comecei a organizar as coisas para a nossa partida. Certifiquei-me de reunir tudo o que precisaríamos para a festa, incluindo alguns lanches e bebidas extras que achei que poderiam ser úteis. Dei uma rápida olhada pela casa para garantir que não estávamos esquecendo nada crucial. Tudo parecia em ordem, e me senti pronto para sair. Recebi uma mensagem da minha esposa com as coordenadas do novo local. O endereço estava claro, e ela forneceu algumas direções adicionais para garantir que não nos perdêssemos. Tirei um momento para revisar os detalhes no meu telefone, depois compartilhei com os convidados que estavam esperando por nós. Todos pareciam animados e ansiosos para começar. Terminamos de carregar o carro com tudo o que havíamos preparado e reunimos os convidados. Certifiquei-me de que todos estavam confortáveis e prontos para a viagem. O clima estava animado, com todos conversando sobre o dia à frente e ansiosos pela surpresa. Senti uma antecipação crescendo enquanto começávamos nossa jornada. Enquanto dirigíamos em direção ao novo local, não pude evitar pensar em como tudo estava indo tão bem. As direções eram simples, e a viagem em si era agradável. As vistas do campo eram uma mudança agradável do cenário urbano habitual. Parecia que estávamos prestes a ter um ótimo dia. Durante a viagem, ocasionalmente verificava meu telefone para confirmar que estávamos no caminho certo. Tudo parecia estar indo conforme o planejado, e não encontrei nenhum problema. Os convidados estavam todos de alto astral, e a excitação deles aumentava a minha própria.
Continuava imaginando como seria o novo local e o que minha esposa havia arranjado. Quando chegamos ao novo local, a cena que nos recebeu foi exatamente como minha esposa havia descrito. O lugar estava lindamente preparado para a celebração. Fiquei impressionado com o quão bem tudo havia sido organizado. As decorações eram vibrantes e festivas, criando uma atmosfera calorosa e convidativa. Faixas e balões estavam dispostos com bom gosto, e havia luzes brilhantes penduradas ao redor das árvores, lançando um brilho suave sobre a área. As mesas estavam cobertas com toalhas brancas impecáveis e adornadas com centros de mesa coloridos. Havia bandejas de comida dispostas com uma impressionante variedade de aperitivos e pratos principais. Estava claro que minha esposa havia pensado muito no cardápio. Pelo que parecia, tínhamos uma seleção de petiscos gourmet e comidas reconfortantes, todos lindamente apresentados. O cheiro da comida era de dar água na boca, e eu podia dizer que seria um banquete. As bebidas também estavam bem abastecidas, com uma variedade de opções para todos aproveitarem. Havia um bar montado com diferentes tipos de bebidas, incluindo alguns dos meus vinhos e coquetéis favoritos. Tudo parecia perfeitamente organizado, e não pude evitar sentir um orgulho e gratidão pelos esforços da minha esposa. Ela realmente havia-se superado, e o arranjo cedeu minhas expectativas. Os convidados estavam igualmente impressionados com a organização. Todos comentaram sobre como tudo estava bonito e bem arranjado. O clima era animado e excitado, com as pessoas se misturando e admirando as decorações. Parecia o cenário perfeito para uma celebração memorável. Caminhei ao redor, absorvendo os detalhes e aproveitando a atmosfera festiva. Era um prazer ver tudo se unindo tão suavemente. O planejamento e a execução da minha esposa claramente haviam valido a pena, e eu estava emocionado por fazer parte de um evento tão bem orquestrado. Enquanto esperava minha esposa chegar com os toques finais e seu presente especial, continuei a desfrutar da companhia de nossos amigos e familiares. O cenário estava pronto para uma festa fantástica, e eu sentia confiança de que o resto da noite seria tão maravilhoso quanto. À medida que a festa começava, comecei a notar que minha esposa ainda estava ausente. Os convidados haviam chegado, e todos estavam aproveitando a comida e as bebidas, mas havia uma sensação palpável da ausência dela. Continuava olhando para o relógio, imaginando quando ela apareceria. Era incomum para ela estar tão atrasada, especialmente quando foi ela quem orquestrou todo esse evento. Tentei ficar calmo e focado em garantir que todos estivessem se divertindo. Misturei-me com os convidados, participei de conversas e me certifiquei de que as bebidas estavam sendo servidas. No entanto, minha mente continuava voltando para a ausência dela. Senti uma crescente sensação de inquietação à medida que os minutos passavam. Decidi ligar para ela para verificar onde ela estava. Disquei seu número e deixei tocar, mas não houve resposta. Deixei um recado na caixa postal pedindo que ela me ligasse de volta assim que pudesse. Enviei algumas mensagens de texto também, tentando alcançá-la por todos os meios possíveis. Cada tentativa de contatá-la me deixava mais ansioso. Era diferente dela estar tão inalcançável, especialmente em um dia em que ela havia colocado tanto esforço. À medida que a festa continuava, podia ver que os convidados também estavam começando a notar sua ausência. Alguns me perguntaram se eu tinha notícias dela ou se sabia o que estava acontecendo. Tive que tranquilizá-los de que estava tudo bem, embora eu estivesse começando a ter dúvidas. A atmosfera ainda era festiva, mas havia uma corrente subterrânea de preocupação que eu não conseguia ignorar. Verificava meu telefone repetidamente, esperando por uma ligação ou mensagem que explicasse onde ela estava. Cada vez, era recebido pelo silêncio. A incerteza estava tornando difícil para mim aproveitar a festa plenamente. Sentia-me preso entre querer ser um anfitrião gracioso e minha crescente preocupação com o paradeiro dela. Apesar dos meus esforços para permanecer envolvido com os convidados, minha mente estava preocupada com pensamentos sobre onde ela poderia estar. Continuava repassando os planos na cabeça, tentando lembrar se ela havia mencionado algo que pudesse explicar o atraso. Tudo parecia estar indo bem, exceto pelo elemento crucial que estava faltando, a presença dela. À medida que as horas passavam, minha preocupação só aumentava. Tentava afastar minha ansiedade e focar em garantir que a festa corresse bem. No entanto, quanto mais eu tentava me livrar da sensação de inquietação, mais ela persistia. Não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado e que eu precisava descobrir onde ela estava. À medida que a festa continuava sem a chegada da minha esposa, minha ansiedade crescia. A atmosfera alegre ao meu redor fazia pouco para aliviar minha crescente preocupação. Tentava manter as aparências, interagindo com os convidados e participando das conversas, mas minha mente estava em outro lugar. A ausência da minha esposa estava se tornando cada vez mais inquietante, e as ligações sem resposta só aumentavam minha preocupação. Decidi me afastar do grupo principal por um momento para pegar um ar fresco e organizar meus pensamentos. Enquanto estava na borda do local, meu amigo Mark se aproximou de mim. Ele havia notado que eu parecia distraído e perguntou se estava tudo bem.
Hesitei por um momento, não querendo alarmar ninguém, mas não conseguia mais guardar minhas preocupações para mim mesmo. Estou começando a ficar preocupado, admitia Mark. Minha esposa ainda não chegou, e eu não consigo contatá-la pelo telefone. Ela deveria estar aqui com os toques finais e uma surpresa especial. Não sei o que está acontecendo. Mark ouviu atentamente, sua expressão ficando séria. Você tentou ligar para ela novamente? Perguntou ele, sua preocupação evidente. Acenei com a cabeça, explicando que havia ligado várias vezes e enviado várias mensagens, mas não houve resposta. Mark sugeriu que talvez houvesse um mal-entendido com as direções ou um atraso que pudesse tê-la feito se atrasar. Espero que seja apenas um problema menor, disse Mark, tentando me tranquilizar, mas não é típico dela estar tão inalcançável. Você já pensou em verificar a localização do celular dela, se ela tem esse recurso ativado? A sugestão era prática, mas me deixava ainda mais ansioso sobre a situação. Concordei com Mark e peguei meu telefone para verificar se o compartilhamento de localização dela estava ativado. Enquanto navegava pelas configurações, podia sentir meu coração batendo forte. A sensação de pavor que vinha crescendo agora era quase avassaladora. As informações de localização estavam precisas, mas não ofereciam muito conforto, pois apenas mostravam sua última posição conhecida, sem indicar porque ela não estava respondendo. Mark ficou comigo por mais alguns minutos, tentando manter meu ânimo e me encorajando a permanecer positivo. Talvez ela esteja apenas presa no trânsito ou lidando com alguns detalhes de última hora. Provavelmente não é nada sério. Apreciei seu apoio, mas a incerteza permanecia. Forcei-me a voltar para a festa, mas cada risada e alegria dos convidados parecia amplificar minha ansiedade. Tentava afastar minhas preocupações, mas a suspeita crescente de que algo estava errado com minha esposa só tornava mais difícil aproveitar as festividades. Depois do que pareceu uma eternidade de espera e preocupação crescente, cheguei a um ponto de ruptura. As ligações sem resposta e a preocupação crescente com o paradeiro da minha esposa eram demais para eu ignorar por mais tempo. Decidi que precisava verificar as coisas por mim mesmo, começando pela nossa casa. Se havia alguma chance de ela estar lá ou se algo tivesse dado errado, eu precisava descobrir. Respirei fundo e me aproximei do grupo de amigos que ainda estavam se divertindo. Reuni-os e expliquei a situação com o máximo de calma que consegui reunir. Desculpem-me, mas preciso me afastar por um pouco. Vou verificar algumas coisas em casa. É incomum minha esposa estar tão atrasada e inalcançável, e estou começando a ficar realmente preocupado. Meus amigos pareceram preocupados, mas foram compreensivos. Mark, que havia sido particularmente solidário ao longo do dia, me tranquilizou. Não se preocupe conosco, vamos manter a festa rolando e garantir que todos se divirtam. Apenas foque em descobrir o que está acontecendo. Estaremos aqui quando você voltar. Agradeci a eles por sua compreensão e prometi que voltaria o mais rápido possível com mais informações. Senti uma pontada de culpa por deixá-los para trás, mas minha preocupação com minha esposa superava tudo naquele momento. Enquanto me dirigia ao carro, esperava que o que quer que estivesse causando seu atraso fosse resolvido rapidamente. A viagem de volta para casa foi cheia de uma mistura de ansiedade e determinação. Repassei todos os cenários possíveis na minha mente, esperando pelo melhor, mas me preparando para o pior. O trajeto parecia mais longo que o usual, e eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava seriamente errado. Quando finalmente cheguei à nossa casa, imediatamente procurei por sinais de vida. Aproximei-me da porta da frente, esperando que talvez minha esposa tivesse retornado ou que houvesse alguma pista explicando sua ausência. Destranquei a porta e entrei. O silêncio da casa me atingiu imediatamente como algo incomum. Chamei por minha esposa, mas não houve resposta. O silêncio parecia pesado, amplificando minha crescente sensação de inquietação. Rapidamente percorri a casa, verificando cada cômoda enquanto avançava. Quando cheguei ao quarto, hesitei por um momento antes de abrir a porta. Um som estranho, um leve ruído de risada, veio de dentro. Senti uma pontada de apreensão, mas empurrei a porta para abri-la. O que vi dentro fez meu coração parar por um instante. Lá, na nossa cama, estavam minha esposa e outro homem. Minha esposa estava enroscada nos lençóis, parecendo chocada e culpada ao perceber que eu havia entrado. O homem ao lado dela, desgrenhado e claramente pego desprevenido, tentou-se cobrir rapidamente. O quarto foi preenchido por um silêncio tenso e constrangedor enquanto a gravidade da situação se instalava. Fiquei paralisado na entrada, minha mente correndo para processar o que eu estava vendo. A realização me atingiu com força, e senti uma onda de traição e raiva. A casa que eu havia deixado em busca de respostas agora era o cenário de uma revelação que eu nunca havia antecipado. Minha esposa, ainda na cama, tentou-se cobrir e recuperar a compostura. Seus olhos encontraram os meus, e havia uma mistura de medo e arrependimento em seu olhar. Ela abriu a boca para falar,
mas eu mal conseguia ouvi-la sobre o som do sangue correndo em meus ouvidos. Toda a cena era surreal, como se eu tivesse entrado em um pesadelo do qual não conseguia acordar. O homem ao lado dela, ainda atrapalhado com suas roupas, olhou para mim nervosamente. Eu podia ver o desconforto e a culpa estampados em seu rosto. A visão dele na minha casa, em um espaço tão íntimo, adicionou outra camada de traição ao drama que se desenrolava. Respirei fundo, tentando me estabilizar enquanto processava a cena diante de mim. A realidade da infidelidade da minha esposa agora era inegável. A confiança e as expectativas que eu tinha foram destruídas, e eu tive que lidar com a dolorosa verdade que havia desmoronado diante de mim. Ver minha esposa e seu amante na nossa cama acendeu uma fúria dentro de mim. Meu choque inicial rapidamente se transformou em uma onda de raiva. Respirei fundo para me recompor, mas a sensação de traição era avassaladora. Saia, disse eu, minha voz fria e firme enquanto dirigia minha atenção ao homem. Ele me olhou, claramente assustado, e sem dizer uma palavra, apressou-se para pegar suas roupas. Observei-o se vestir desajeitadamente e sair rapidamente, seu desconforto palpável. A visão dele saindo, de cabeça baixa, apenas aprofundou minha sensação de raiva. Uma vez que ele se foi, voltei minha atenção totalmente para minha esposa. Ela estava sentada na cama, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela tentou falar, mas eu a interrompi com um cortante não, apenas não. Estava muito ferido e furioso para ouvir quaisquer desculpas ou justificativas que ela pudesse oferecer. Ela abriu a boca para explicar, sua voz trêmula. Eu sei que isso parece terrível, mas... Ela começou, mas eu a interrompi novamente. Não. Não quero ouvir. Minha raiva era palpável, e eu lutava para manter minha voz firme. Eu não tinha ideia de que você estava infeliz, continuei, minha voz tremendo apesar dos meus melhores esforços. Você esteve planejando todo esse evento e, enquanto isso, estava escondendo isso de mim. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela tentou se aproximar de mim, seus olhos suplicantes. Não era para ser assim. Eu ia te contar, pensei que poderia. Suas palavras eram uma confusão de desculpas, mas eu não suportava ouvir. A dor da traição dela era muito crua. Não quero ouvir suas razões, disse eu firmemente, lutando para controlar minhas emoções. O que importa agora é que você quebrou minha confiança. Tudo o que você prometeu, tudo o que construímos, tudo foi destruído. Suas tentativas de explicar ou justificar suas ações apenas alimentavam ainda mais minha raiva. Ela podia ver que eu não estava no clima para ouvir ou perdoar. Suas explicações pareciam vazias e inadequadas diante da realidade do que havia acontecido. A raiva que eu sentia era uma barreira entre nós, tornando qualquer conversa significativa ou resolução impossível naquele momento. Fiquei lá, sentindo o peso da minha raiva e dor. O confronto foi doloroso e exaustivo, e eu sabia que não havia uma maneira fácil de superar isso. A realização de que minha esposa havia sido infiel era devastadora, e nenhuma quantidade de explicação poderia desfazer o dano que havia sido feito. Saí da casa, minha mente um turbilhão de emoções, raiva, tristeza e descrença. O confronto com minha esposa me deixou emocionalmente esgotado, mas eu sabia que não podia ficar em casa e me afundar na minha dor. Eu havia prometido aos meus amigos que voltaria, e apesar de tudo, estava determinado a manter essa promessa. A viagem de volta para a festa foi um borrão. Foquei a manter minha compostura, embora cada quilômetro parecesse pesado com o peso do que eu acabara de descobrir. Repassei os eventos da noite na minha mente, tentando reconciliar a antecipação alegre do dia com a dura realidade da traição da minha esposa. Quando cheguei ao local, respirei fundo antes de voltar para a festa. O riso e o bate-papo animado dos meus amigos me receberam quando reentrei. Forcei um sorriso e tentei me misturar novamente às festividades, empurrando minha turbulência pessoal para o fundo da minha mente. Reuni-me aos convidados, tentando agir como se tudo estivesse normal. Participei de conversas, ri de piadas e tentei estar presente para meus amigos, que haviam sido tão compreensivos. O apoio e a camaradagem daqueles que genuinamente se importavam ajudaram a me distrair, ainda que por um tempo, da dor que eu estava sentindo. À medida que a noite avançava, fiz um esforço consciente para aproveitar a companhia dos meus amigos. O calor e a aceitação deles proporcionaram uma fuga temporária do coração partido que eu acabara de enfrentar. Percebi que, apesar da traição que havia experimentado, havia pessoas que me valorizavam e me apreciavam. A presença deles na festa era um lembrete dos aspectos positivos da minha vida. Nos momentos tranquilos da noite, quando o barulho da festa diminuía, comecei a pensar no que faria em seguida. A realidade da minha situação precisava ser enfrentada, e eu sabia que decisões tinham que ser tomadas sobre o futuro. Por enquanto, porém, decidi focar em celebrar com aqueles que realmente me valorizavam e encontrar algum consolo na companhia deles. A festa continuou até tarde da noite, e embora eu não esquecesse a dor que estava sentindo, consegui encontrar algum conforto na amizade e no apoio ao meu redor.
Quando os convidados começaram a ir embora e a festa chegou ao fim, resolvi enfrentar os desafios à frente com clareza e força, sabendo que tinha o apoio daqueles que genuinamente se importavam comigo.